Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Vocês estão dormindo? Eu acho que o ar-condicionado está deixando vocês meio preguiçosos. Vamos ficar de pé? Vamos estarmos juntos nesta tarde. Nós ganharmos tempo. Abaixa a Bíblia comigo, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Um versículo bastante conhecido. 1 Pedro 2,9. Pedro, ele está aqui escrevendo para os membros de algumas igrejas que viviam na província da Ásia Menor, e ele diz assim, ele diz para aquelas igrejas e diz para cada um de nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês estão aí? Diga amém, acompanha comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode sentar? Nós estamos nesses domingos do mês de agosto. Nós estamos ouvindo algumas mensagens do bispo falando sobre o sacerdócio, sobre o nosso sacerdócio. E para mim tem ficado muito claro, e já ficou muito claro, que um sacerdote ele representa Deus perante o povo. E ele intercede a Deus pelo povo. E eu fiquei pensando, quando então fui comissionado para esta tarde, para poder ministrar o seu coração, eu comecei a pensar sobre essa representação de Deus diante do povo. Porque se eu, como sacerdote, eu represento Deus diante do povo, eu penso que é o mesmo que eu revelar Deus ao povo. Se eu, como sacerdote, eu represento Deus diante do povo, então automaticamente eu estou revelando Deus através da minha vida. Você consegue entender isso? Amém? Então, ser um sacerdote vai exigir de nós uma vida longe dos prazeres da carne. Se eu sou um sacerdote, se eu ministro ao povo em nome de Deus, é o mesmo que eu disser para você que nós precisamos nos manter longe dos prazeres da nossa carne. Porque Deus espera da sua igreja que ela revele Ele na terra. Deus espera que a igreja do Senhor Jesus revele o seu caráter, os seus atributos sobre a face da terra. E olhando também para o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, aqui Jesus ele vai nos trazer alguns ensinamentos de como nós, igreja, nós devemos nos comportar, como nós devemos nos separar, como nós devemos andar. E como é uma quarta de reflexão, eu quero te fazer pensar já nesse início dessa reflexão. Será que nós temos nos comportado como igreja? Será que eu, você, nós temos nos comportado como igreja, como sacerdotes do Senhor? Será que nós temos conseguido revelar às pessoas os atributos de Deus? Aí eu comecei a pensar, comecei a refletir, comecei a rascunhar algumas coisas. E eu lembrei de uma oração muito antiga. Uma oração que é atribuída a São Francisco de Assis. E que na verdade essa oração não é dele. Eu fui procurar um pouquinho sobre essa história, sobre essa oração,
E essa oração, ela foi escrita por uma pessoa totalmente anônima. E essa oração, ela foi apresentada ao Papa Bento XV, meados de 1914, 15, 16. E ele então publicou essa oração lá no Jornal do Vaticano, no dia 20 de janeiro de 1916. E é uma oração que eu particularmente acho belíssima, porque é uma oração de um homem desconhecido, mas que revela o desejo do seu coração, que revela o que ele queria fazer, o que ele queria levar, o que ele queria revelar ao povo, que eram os atributos de Deus. Então eu vou pedir licença à igreja para poder ler essa oração católica, e por favor não me excomunguem. Eu quero ler com você essa oração. A oração diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser amar do que ser, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, assim, em poucos minutos eu quero destrinchar essa oração, e eu quero também olhar para o Sermão da Montanha. Eu quero fazer aqui as devidas comparações e ver se as palavras de Jesus no Sermão da Montanha não são as mesmas dessa oração. A oração começa: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Mateus 5:16, na parte A. Jesus diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Eu penso que quem quer ser o instrumento da paz de Deus, brilha a luz de Deus que está em si. Quem quer ser o instrumento da paz de Deus, brilha a luz que está em si. Porque Jesus, ele é a luz primária. E o enviado por ele carrega a luz de Cristo. Você carrega a luz de Cristo? Diga amém. Pois é, todos nós carregamos a luz de Cristo. Mas será que nós estamos? Será que nós estamos nos colocando nas mãos de Deus para sermos um instrumento dele? Eu não sei se você ouviu a rádio hoje pela manhã. Eu tive o privilégio de estar lá com o meu mano Daniel conduzindo a rádio esta manhã. Não é fácil substituir o pastor Luciano, não é fácil, mas estava lá dando o meu melhor. E em determinado momento, na hora da reflexão bíblica, eu comecei a falar um pouquinho sobre o homem e a mulher que Deus quer usar. Eu disse que Deus, ele não vai usar o soberbo, aquele que vive na prática do pecado. Deus não vai usar o soberbo, o altivo, não vai. Mas ele vai usar aquele que tem experiência com ele, e Deus, ele vai usar também aquele que se coloca à disposição. Porque o próprio Isaías disse: olha, eu não tenho condição nenhuma, mas se serve eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós temos nos colocado à disposição do reino de Deus? Senhor, eu tenho medo de falar, mas usa a minha vida. Essa oração diz, esse anônimo diz: Senhor, eu quero ser um instrumento da vossa paz. Aí Jesus diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, a luz de Jesus que está em nós. Deixa Deus usar a tua vida. Como eu disse na rádio de manhã, talvez você não foi chamado para atravessar o oceano, para fazer missões transculturais.
Mas talvez Deus te chamou para falar de Jesus para o seu vizinho, para falar para o seu parente. E às vezes, falar sem palavras. Às vezes, falar com atitudes. Porque para o crente é o seguinte: o certo é o certo e o errado é o errado. Se é errado, nós temos que fugir, nós temos que negar. É certo, nós vamos fazer. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos revelar às pessoas o Deus de amor que nós servimos. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos. Nós podemos falar, nós podemos evangelizar. Nós temos o link da rádio que nós podemos mandar via WhatsApp para todo mundo. Nós temos os links dos cultos que nós podemos enviar. São ferramentas de evangelização. E o Senhor nos pergunta nessa tarde: a quem enviarei? Quem há de ir por nós, pela igreja, pelo reino de Deus? E essa pergunta, ela precisa ser respondida por cada um de nós. Mas vamos seguir. A oração continua. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Mateus 5,9 e Mateus 6,14. Mateus 5,9 diz: bem-aventurado, feliz os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Capítulo 6, verso 14. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará você. Quem rega a terra odiosa com as sementes do amor, revela o caráter de Deus. Será que nós temos sido pacificadores? Ou será que nós temos sido os causadores dos problemas? Será que nós temos levado o amor onde reina o ódio? Pacificando, sendo um instrumento da paz de Deus? Será que nós somos as pessoas que jogamos água no fogo ou nós tacamos querosene no fogo? Eu disse para minha irmã esses dias, há um tempo atrás, eu disse: olha, você está aí nutrindo esse ódio por essa pessoa, mas eu não sei se essa história aí é isso mesmo que estão contando. Alguém te contou uma historinha e você não foi procurar saber qual era da história. Você levou essa fofoca aí como verdade absoluta. Mas do outro lado tem uma pessoa. Tem uma pessoa que merece se defender. Será que nós nos comportamos assim ou nós dizemos: não, falou mesmo, vamos tacar fogo? Nós precisamos ser pacificadores. Porque um pacificador, ele traz união onde há discórdia. Ele traz unidade onde há separação. Ele traz harmonia perfeita onde reina o descompasso, o desacordo. Um pacificador, ele prega o perdão. Ele prega a reconciliação. Um pacificador, ele perdoa. Ele prega o perdão e ele perdoa. Mas nós sabemos que perdoar não é tão fácil. Nós sabemos. Não é fácil, mas é possível. Em Jesus, em Deus, nós podemos pedir perdão, ser perdoado e liberar perdão. Como o pastor estava dizendo aqui, Deus já nos perdoou e aí muitas das vezes nós ficamos com aquela culpa no nosso coração, abrindo uma porta, uma brecha para o diabo nos oprimir. Então, onde houver o ódio, leve o amor. Onde houver a ofensa, dá perdão. Onde houver a discórdia, que você leve a união. Vamos seguindo. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Mateus 5,2, primeira parte do versículo. Então, ele, Jesus, passou a ensiná-los. A dúvida reina onde não há certeza, onde não há confiança,
onde não há convicção. O erro ele ocorre quando a verdade não reina. O erro ele ocorre quando a nossa fé não está fundamentada na verdade. Aí será que nós temos levado a verdade de Deus às pessoas? Porque as pessoas elas vivem uma verdade que elas acham que é verdade. Sexta-feira passada, foi sexta? Sábado, não vou lembrar aqui. A minha mãe estava em casa, ela foi embora e esqueceu o celular em casa. Pessoa na terceira idade sem um telefone é meio complicado. Passa mal, como é que vai avisar? Não avisa. Então, eu saí da minha casa e fui até a casa dela. Quando eu cheguei, próximo onde ela mora, tinham acabado de arriar ali uma oferenda enorme. Eu brinquei com a minha mãe e falei assim, o pessoal está trabalhando firme hoje. Aquilo ali é a fé da pessoa. E não cabe a mim chegar ali e chutar. Não cabe a mim chegar ali e maldizer a pessoa. Não. Eu preciso levar a verdade que liberta. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E uma vez libertos, nós somos usados para libertar as pessoas. Nós somos chamados pelo Espírito Santo para nessa tarefa de evangelismo, nós ajudarmos na libertação do nosso próximo. Será que nós temos levado a palavra de Deus para quem não conhece, ou para quem tem dúvida, ou para quem precisa? O texto vai dizer que Jesus passou a ensiná-los, trazer clareza, trazer verdades, trazer a fé. Nós somos sacerdotes, nós somos igreja, o povo de Deus, e nós precisamos fazer a diferença na nossa casa, no mundo, lá no trabalho, na faculdade, seja lá onde for. Nós somos aqueles que Deus conta, porque os anjos desejaram fazer essa obra e Deus disse não, a minha igreja na terra vai fazer essa obra. E nós precisamos, como igreja, como sacerdotes, nos colocar na posição certa e cumprir o nosso chamado. Vamos seguir. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Mateus 5,4. Bem-aventurado, feliz os que choram, porque serão consolados. Será que nós temos consolado os que choram? Hoje a nossa querida diaconisa estava enlutada a perda do seu marido. Os pastores estiveram lá chorando com ela. Será que nós nos importamos com a dor do nosso próximo? Ou simplesmente nós dizemos assim, os meus problemas são maiores, cada um com seus problemas. Desculpe lhe dizer, isso não é igreja. Ser igreja é eu me importar com a sua dor. Eu até comentei com a Monique ontem, de uma pessoa muito próxima a nós, que está vivendo um tempo bem complicado, mas não se abre. Mas a gente tem orado. Tem vivido um tempo bem complicado. Nós estamos orando, Senhor, ajude. Esse é o nosso papel, igreja. Nós sermos consoladores, porque um dia nós fomos consolados. E com essa mesma consolação que nós fomos consolados, nós precisamos consolar. Porque uma vez consoladas, as pessoas elas sentirão a alegria do Senhor em suas vidas. Uma vez consoladas pelo consolo do alto, suas vidas serão inundadas pela alegria que vem dele e que também está em nós. Porque mesmo com os problemas nós somos um povo feliz, um povo que celebra. E vamos seguindo. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mateus 5,14, a partir A, o verso 16. Jesus diz, vocês são a luz. São a luz da onde? Por luz do mundo. Verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está onde? Nos céus. Qual é a função da luz? Iluminar. Iluminar onde está escuro.
Qual é a função da igreja, do sacerdote? Irradiar a luz de Deus na vida daquelas pessoas que estão em treva. Nós temos sido luz, ou a igreja, ou nós temos nos misturado nas trevas junto com eles e não fazemos a diferença nenhuma. Nós precisamos nos colocar na nossa posição de sacerdotes. Nós precisamos nos colocar na nossa posição de igreja. Nós precisamos ministrar ao povo através da nossa vida. Vamos seguir. Ó mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Verso 39, na parte B. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Verso 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não lhe volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Nós precisamos tirar de nós essa justiça própria e aprender a olhar pelo prisma de Deus, porque nem sempre a nossa dor é maior que a do nosso próximo. Às vezes nós ficamos fechados no nosso mundo. Eu estou cheio de problema, eu tenho problema, tá bom, mas o seu próximo, o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão em Cristo, ele está com um problema 3, 4, 5 vezes maior que o seu. Então nós precisamos olhar pelo prisma de Deus e entender que o meu problema não é o pior problema do mundo, que existem outras pessoas que estão passando problemas piores. Então, como sacerdotes, como igreja, nós precisamos revelar o caráter de Deus ao mundo. Nós precisamos compreender que nós precisamos consolar os que choram. Nós precisamos nos importar com alguém. Nós precisamos compreender as pessoas nos seus momentos conturbados. Às vezes você vai falar com alguém na igreja e a pessoa, ao invés de te dar a paz do Senhor, ela te dá uma voadora. Não sei se já aconteceu isso contigo, comigo a meia dúzia de vezes. Você vai tão feliz para abraçar a pessoa e a pessoa vem parecendo os jogadores do Flamengo, um dando um soco no outro, uma bagunça só. E tu não entende por que eu fiz para a pessoa. Às vezes ela está vivendo um tempo conturbado. E nós precisamos fazer por menos. Nós precisamos deixar para lá. Ou é todo dia que tu acorda bem? Desculpa, eu não acordo bem todo dia. Às vezes eu acordo mal-humorado e nem eu sei por que eu estou mal-humorado. E você também. As mulheres têm aquele período, né, de menstruação. Pois é. Eu brinco lá em casa que quando a minha esposa está assim, eu corro dela. Para não correr o risco de tomar uma pratada, um copo voando. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Pois é, eu estou fugindo da aparência do mal. Eu deixo ela no cantinho dela. Mas às vezes nós estamos vivendo uns tempos conturbados. E nós precisamos aprender a fazer por menos. A igreja, ela precisa aprender a amar. Se tem uma coisa que a igreja ela precisa aprender, é amar o próximo. Porque nós cantamos nas canções, nós dizemos nas mensagens, a igreja que ama. Desculpa, ama nada. Porque quem ama se preocupa, quem ama procura, quem ama se doa, quem ama chora. Eu estava fazendo a rádio hoje, eu vi o nome de uma pessoa conhecida ali nas orações, mandei uma mensagem para ela, o que está vendo? Amigo, eu estou apavorado, parece que eu estou com... acho que é um cisto no ovário, uma coisa assim. Eu estou apavorada, não sei o que eu faço. Falei, mas fique em paz.
Deus é poderoso para te curar, para não dar nada. Mas se der, Ele vai estar contigo. E a igreja vai estar com você orando. Obrigado, amigo, eu precisava ouvir uma palavra dessa. Pois é, quem ama se importa. E como nós muitas das vezes não nos importamos, a igreja precisa voltar a aprender a amar. E nós precisamos deixar o egoísmo de lado. Eu vou seguir para a última parte, que meu tempo já acabou, já o pastor está fazendo um sinal para mim aqui. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Mateus 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Quando damos amor, colhemos amor. Quando damos atenção, nós colhemos atenção. Quando damos perdão, nós colhemos perdão. Amém, queridos? Nós precisamos aprender a perdoar. Jesus disse que tudo o que nós queremos que as pessoas façam a nós, nós devemos fazer a elas. Mateus 7,12. Nós precisamos voltar a ser cidadãos dos céus. Porque nós precisamos entender a palavra de Deus. Porque lá em Mateus 6, 11, 12, Jesus diz assim, olha, felizes são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se alegre. Às vezes nós vamos ser perseguidos sim, está tudo certo. Perseguir ao nosso mestre não vai acontecer conosco. Que nós possamos revelar as pessoas. Que nós possamos revelar Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus às pessoas. Porque nós somos e precisamos ser uma igreja viva, uma igreja pulsante, uma igreja que exale alegria, paz, contentamento, que contagie as pessoas. Porque nós somos igreja, nós somos sacerdotes e nós precisamos ser relevantes. Vamos ficar de pé?